Olá, boa noite. Estamos chegando mais uma vez até você com o Falando Sério. Este nosso encontro semanal nas noites de terça-feira e nas nossas reprises aqui na TV Sete Lagoas, o nosso canal comunitário. A cada semana procuramos trazer pessoas e assuntos que possam agradar a você que nos prestigia com a sua audiência. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, um serviço que já está sendo oferecido em Sete Lagoas, que é o CVV, Centro de Valorização da Vida, e também o Setembro Amarelo. Não sei se dá para perceber, eu tenho aqui esse laço amarelo que foi colocado, é o símbolo do Setembro Amarelo, que é dedicado à prevenção do suicídio. E é sobre isso que nós vamos falar. Estamos recebendo aqui o criador, né, do Centro de Valorização da Vida de Sete Lagoas e duas voluntárias que estão aqui para conversar sobre isso. Geraldo Magela Pontes, músico, professor, que já esteve aqui, né, Geraldo Magela, sim, quando o Centro de Valorização da Vida ainda era uma ideia e hoje é uma realidade. Que bom que agora você vem para dar uma notícia tão boa quanto essa. Seja bem-vindo novamente. Obrigado. Feliz com isso, né, com a realização desse projeto, mas a gente não coloca na primeira pessoa, porque se foi possível acontecer, porque as pessoas certas chegaram até a gente. Sozinho a gente não conseguiria isso, mas feliz com essa realização agora. Bom, nesse primeiro bloco nós vamos ter junto com o Geraldinho aqui. Bom, eu falei Geraldo Magela Pontes, mas a cidade inteira conhece como Geraldinho, né? Músico aí de tantos anos atuando em Sete Lagoas, né? Então, vou me permitir tratá-lo informalmente. Sim. A Rejane Félix nesse primeiro bloco, e no segundo vamos ter também a Eva Macedo dos Santos. São voluntárias do Centro de Valorização da Vida. Ô, Rejane, seja bem-vinda e eu já vou emendar uma pergunta. O que é o Setembro Amarelo? Tá, o Setembro Amarelo é um programa que acontece desde o ano de 2015 pelo país inteiro e atualmente tem um site que chama www.setembroamarelo.org.br e nesse site a gente recebe todas as ações que acontecem pelo Brasil, porque setembro é o mês nacional da prevenção ao suicídio. Inclusive na última segunda, dia 10 de setembro, foi o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. Vamos começar do princípio, Geraldinho. Para as pessoas que não saibam ou não conheçam a fundo, o que é um CVV? Bom, até então eu tinha uma ideia de CVV, assim, filmes, aqueles trabalhos que a gente vê rapidamente acontecendo. Mas na minha vida aconteceu algumas coisas que foram somando. E fui descobrir o CVV na palestra do André Trigueiro, quando esteve aqui na... Jornalista da Globo. Da Globo, um programa mais focado em meio ambiente. Uhum. E quando ele veio aqui, eu interessado na questão do meio ambiente, fui até a faculdade, no projeto Sempre um Papo, e tive a grata surpresa, que a palestra dele não seria nada sobre meio ambiente. Foi falar sobre o autoextermínio. Lá eu adquiri um dos livros que ele publicou e deu todos os direitos autorais para o CVV. Foi a partir dali que, somando aquele momento, aquela experiência, somando as experiências anteriores desagradáveis que tive, né, essa experiência, conviver com a dor da perda pelo suicídio, de ex-alunos, amigos. Então parece que as coisas foram encaminhando para acontecer. Eu cheguei na última página do livro, eu vi lá um endereço, mandei um e-mail para aquele endereço, dizendo que tinha vontade de criar em Sete Lagoas esse projeto. Foi quando o Regis, que nós convivemos agora com ele, nos encontros, o Regis me deu a orientação, tentei uma vez, o grupo não conseguiu consolidar, tentei na segunda e graças a Deus agora. CVV aliás, Centro de Valorização da Vida, né? Um grupo que já existe no Brasil há um bom tempo e atende por telefone, que na época era 141, hoje já mudou a numeração, é 188. Então houve uma adaptação enorme pelo que o grupo era para esse novo número,
Quando você liga para a polícia, 190, se o 190 que não atender, BH não atende não, é a polícia de 7 Lagoas, né? 3 algarismo, números de utilidade pública. 188 não. Discou 188 aqui, não atendeu? Atende São Paulo, Maceió. Se estiver disponível naquele momento. É um grupo. Então o CVV, ele atua no sentido de dar ouvidos, ouvir as pessoas que estão carentes de diálogo, que estão querendo desabafar suas dores. Fala-se muito que o que você não põe para fora vira veneno para dentro. Então, se o diálogo fosse uma coisa constante na vida das famílias aqui no Brasil, no mundo inteiro, na verdade, não seria necessário o CVV. Se ele existe é porque há carência disso. Está ocupando um espaço, né? Está ocupando um espaço. Infelizmente, pela carência que eu acabei de falar. Felizmente, porque é uma alternativa para quem não tem ouvidos para poder ouvir suas dores. Ô Rejane, diante disso que o Geraldinho falou, fica-se pensando, né, nessas novas configurações familiares, né? Não estou aqui fazendo juízo de valor. Hoje a maioria das mães de família também trabalham fora, filhos que ficam muito tempo longe dos pais, e mesmo quando está a família toda dentro de casa, está cada um num canto cuidando da sua... E não há aquele diálogo que existia antes, né? Você acha que isso, de certa forma, acaba agravando essa situação? Acredito que sim. Até a gente tem dentro do CVV, que busca muito, a partir da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, as estatísticas, né, dos grupos que são os, como se diz, os mais atingidos pelo suicídio. E tem crescido muito o número entre adolescentes e jovens. Então, assim, a partir de 15 a 25 anos, a estimativa, mais homens do que mulheres, mas também a população LGBT. E muito do que acontece, às vezes, do jovem é que ele não tem esse espaço, igual você diz, de diálogo dentro de casa. Então, às vezes, estão 200 pessoas num ambiente, mas as pessoas não conversam, não se relacionam, as pessoas se sentem só no meio da multidão. Então, assim, é um grande mal do século, a gente acredita, né? No século XXI, um grande mal do século é as pessoas não terem a coragem, às vezes, de desabafar e de conversar. E o CVV consegue atingir esse ponto da conversa porque é um apoio emocional, sem preconceito, sem julgamento, não existe aconselhamento, não somos profissionais, não somos psicólogos, psicanalistas, não. Nós somos seres humanos dispostos a ouvir. Então, assim, é um trabalho muito lindo, né? Porque o voluntário do CVV, ele está disposto a ouvir a dor do outro, no momento que aquele outro precisa conversar. E em alguns momentos as pessoas não conseguem conversar, mas o voluntário consegue entender que naquele momento, mesmo ela não conseguindo desabafar, conversar, ela está sendo ouvida. Então, é o que eu acho que é o principal hoje, né, no século XXI, é a gente conseguir ter essa oportunidade de conversar com o outro e ser entendido. O Geraldinho falou da motivação dele, né, para criar o CVV e se integrar a esse trabalho. Você teve alguma motivação especial para ser hoje uma voluntária? O CVV específico, sim, bem pessoal. Mas como eu sou mais ou menos 220% voluntariado, que o Geraldinho fala, porque eu participo de várias associações pela cidade e alguns conselhos municipais também. E particularmente o pai das minhas filhas, meu ex-marido, a gente acredita que ele tenha cometido o suicídio. Porque o caso da morte dele não foi uma coisa assim muito explicada. E a gente sente vontade de querer saber o que aconteceu, como que é, mas ao mesmo tempo você não quer que outras pessoas passem pelo que você passou. Então, quando o Geraldinho chegou, né, conversar, explicar como que ia funcionar, o que era o CVV, eu já conheci o trabalho do André Trigueiro, inclusive eu tinha ido ao Sempre um Papo, e aí eu falei assim, não, quem sabe, eu não sabia se eu tinha possibilidade de ser voluntária para o telefone, a plantonista, eu não imaginava que eu teria capacidade. Só que eu já fui motivada por isso, não, eu podia ter feito alguma coisa, a gente sempre fica com aquela, né? Eu podia ter feito alguma coisa, eu podia ter agido de uma outra forma. Quem sabe ele não teria feito isso. E outras pessoas vão sofrendo isso próximo da gente, e a gente fica sempre nessa expectativa, nossa, o que é que eu posso fazer?
A gente costuma ter próximo mesmo, muitos adolescentes passando por uma série de problemas. Às vezes o próprio adolescente imagina, vou terminar o ensino médio, e aí? Se eu não for para uma faculdade, se eu não conseguir um emprego, o que vai ser da minha vida? Então você já vê muito adolescente próximo, até mesmo próximo das minhas filhas, e a gente fica naquela expectativa, eu quero ajudar de alguma forma. E eu acabei encontrando no CVV uma forma de ajudar, às vezes que eu acho que eu não ajudo tanto, eu poderia até ajudar um pouco mais, mas a gente entende que a gente acaba sendo mais ajudado do que o ajudador. Geraldinho, quando a gente entra nesse assunto, a gente percebemos que há muito mais famílias do que a gente possa imaginar que tem algum caso. Eu, por exemplo, tenho 3 casos na minha família, né, de autoextermínio. Agora, o que passa para a gente é o seguinte, a impressão que eu tenho é que a pessoa que está determinada a isso emite sinais. Alguns mais fortes, outros menos perceptíveis. Vocês têm essa percepção também? Olha, acompanhando assim mais ou menos que o curso, as conversas, o pessoal que já atua há muito tempo no voluntariado do CVV, que a partir do momento que nós criamos aqui a Navicel, passamos a conviver com outros grupos, né, o Simpósio Internacional, ano passado em Porto Alegre, esse ano aqui em Belo Horizonte, o Brasil inteiro reunido. Então, nas conversas, existem sinais que antigamente a gente poderia falar assim, isso é para chamar atenção. A gente ouve muito por aí, isso é para chamar atenção. Está carente. Esse é chamar atenção já é um pedido de socorro. Né? A gente está com fome de alguma coisa. Então as pessoas chamam a atenção. Se eu estiver numa festa e ninguém chegar até mim para conversar comigo, eu vou chamar atenção para ver se alguém me percebe. Então as pessoas chamam a atenção, que, repito, é um pedido de socorro. E se você somar para quem convive com aquela pessoa que está chamando a atenção, existem outros sinais. Né? Há muitos anos, depois que eu saí do seminário, no curso de teologia na PUC, um padre falava com a gente, padre Rogério, já falecido, ele falava, temos que ficar atentos aos sinais. Tudo que acontece ao nosso redor são sinais querendo dizer alguma coisa. Puxa vida, se no mundo inteiro nos dá sinais, você não consegue perceber dentro de casa, em 4 paredes, os sinais. Eu não consigo perceber os sinais do mundo, eu consigo perceber os sinais do meu mundo, meu eixo. Né? O chorar demais, o reclamar, o querer conversar e não encontrar ninguém para ouvir. Talvez o que esteja faltando da nossa parte é um pouco de sensibilidade, a essência do ser humano, que é a sensibilidade. Ficamos muito tecnológicos, muito informatizados e perdemos esse lado. E alguns falam assim, nossa, como é que pode ter morrido? Tinha tudo. Os valores, os valores que eles dão são materiais. Sim. Né? Então, para quem, eu já digo, para comer, fome, eu repito muito, se a pessoa está com fome, ela abre um armário, não acha comida, vai em outro armário, não acha comida, daqui a pouco ela vai comer comida velha, porque não vai achar nada de novo. Então as pessoas dentro de casa não acham nada de novo. É o silêncio, é conversar consigo mesmo. Os fantasmas começam a aparecer. Se você não preencher com coisas boas, coisas ruins vão ser preenchidas. É uma lei da física, né? Não existe espaços vazios. Se alguém querido, alguém do mesmo sangue, debaixo do mesmo teto, que fica o dia inteiro no celular conversando com o mundo inteiro, e não é capaz de conversar, dialogar com alguém que está a menos de 3 metros, não sabe o que está acontecendo, nós estamos olhando para o lado errado. Pois é, e Rejane, uma coisa que assusta também, você falou de estatísticas, é a quantidade de jovens, né? Porque a impressão que passa é o seguinte, eles criam expectativas e na medida que a mínima possibilidade de essa expectativa não se concretizar, já vira motivo, né? Na verdade, o que acontece? A faixa etária da juventude, né, os adolescentes e os jovens, eles às vezes estão assim, atentos muito, igual o Geraldinho falou, a essa questão tecnológica, vê aquele tanto de coisa na internet. Facebook, por exemplo, que é uma das redes sociais. Todo mundo lindo, maravilhoso, tudo do bom e do melhor, e dentro da casa dele ele não tem.
Então aquilo ali, todo mundo colocando foto, aquele monte de coisa na internet, e só ele que não tem, só ele que não participa. Aí ele já fica com aquela frustração, a autoestima já vai diminuindo, chega na escola e não consegue conversar com ninguém. As pessoas estão com, assim, muitos assuntos fúteis, né? Valorizando, igual o Geraldinho comentou também, valorizando muito o ter, esquecendo do ser. Não tem essa questão do olhar para a pessoa, de enxergar como indivíduo. O jovem, o adolescente, ele tem essa dificuldade, né, de autoconhecimento, de se reconhecer como pessoa, da importância que ele é, no espaço que ele está, seja na escola, seja em casa, nos outros ambientes, com os amigos, né? Às vezes começa um relacionamento e aí esse relacionamento acaba, aí ele já isola mais um pouco, parece uma pérola dentro de uma concha, né? Ali vai se fechando, e se ele não tem esse espaço de conversa, essa abertura, que seja na família, ou com os amigos, ou às vezes ele tem vergonha de conversar, é uma coisa fantástica também, né, da questão do atendimento do CVV, principalmente por telefone, mas também tem o atendimento pela internet, via chat. Então, esse jovem, se ele não tem abertura dentro de casa, lá ele não vai precisar se preocupar, porque ele vai ter abertura para conversar, vai ter a questão do sigilo, a pessoa de forma alguma vai passar nenhum tipo de informação que recebeu, e ele vai encontrar uma pessoa para desabafar, para conversar e entender, reconhecer as limitações, reconhecer que ele é uma pessoa que está precisando de uma conversa, de um apoio, porque o trabalho do CVV é dar esse apoio emocional. Só que também a gente deixa bem claro, né, Geraldinho, que na maioria das vezes as pessoas acham que porque ela liga para o CVV, que a gente vai dar conselho, que a gente vai dar todo aquele estilo como se você fosse num consultório de um psicólogo e um psicanalista. Não. A pessoa que precisa de um acompanhamento psicológico, né, e de um psicanalista tem que procurar os especialistas para isso. É muito difícil a gente trabalhar dessa maneira. Eu fiz o curso, mas eu percebi que eu não tinha perfil. Porque não era... A gente imagina uma coisa, agora imagina conversar com alguém, né, como as voluntárias atuam. Conversar com alguém, entrar no mundo dele, até que a pessoa se desarme e comece a confiar, entrar no mundo dele sem dar palpite, sem julgar, sem usar referências, tipo, eu no seu lugar, se eu fosse, não existe isso. É a pessoa que vai descobrir a solução. A conversa é direcionada de uma maneira que ele próprio vai descobrir a solução. Não é fácil. Nós, como professores, né, talvez a gente entra na sala como tipo, sabe tudo, dando a resposta para tudo, é complicado nessas horas. A gente sai calado. Muitas vezes a pergunta é muito mais importante que a resposta, né? E eu me lembro de uma frase antiga, sei lá, década de 70 para 80, o padre Zezinho, não sei, ele falava assim, que o mundo de hoje está dando resposta para jovens de perguntas que eles não fizeram. A gente quer entregar uma coisa pronta para os jovens. E talvez as perguntas que eles estão fazendo são outras. E a gente acha que tem uma fórmula pronta para ele. Por outro lado também, quando você questionou com a Rejane no momento anterior aí, a gente resume e fala assim, o mundo de hoje está muito estético, preocupado com a beleza, com a aparência, é a roupa combinando, é o brinco, é o cabelo. As pessoas preocupadas em estar bonitas e ser vistas, como estão sendo vistas. Então, é aquela fruta bonita do Ceasa, lindona, mas com pouco sabor e pouca essência. Então, digamos que o mundo está muito estético e pouco ético. Muita aparência e pouca essência. Então as pessoas estão vazias, andam bonitas, mas a que preço? Quanto medicamento para manter aquela pessoa em pé, sorrindo? Que é uma felicidade química. E a estatística de suicídio anda muito junto com a de depressão, não é? Sim. Às vezes a depressão leva, não é, ao suicídio, não é? É uma das causas, né? Nas pesquisas que chegam para a gente, né, no CVV, eles falam que sim, em alguns casos da depressão pode sim levar ao suicídio. E o número é tão crescente que, para você ter uma ideia, enquanto a gente está aqui conversando, a cada 40 segundos no mundo uma pessoa suicida. No Brasil são 32 brasileiros ao dia. Então, assim, é um número muito alto, são muitas pessoas sofrendo, porque o que a gente entende a partir do momento quando a gente estuda, faz o curso, né, que depois a Eva vai nos dizer, o PSV, e a gente entende a importância do trabalho do voluntário no CVV,
a gente entende que a pessoa, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor. Então, quando ela chega nesse último estágio para tentar o suicídio, ela quer ficar livre dessa dor. A forma que ela encontra de ficar livre dessa dor é acabar com a própria vida. É uma fuga? É uma fuga, é uma forma. Ela não vê mais saída, né? Ela chegou no limite e se sente impotente. A partir daqui eu não consigo mais, então não há mais solução? Já perde a noção do Ela não consegue enxergar um caminho, não consegue enxergar uma saída. E às vezes o que ela precisava era só uma conversa. Era um sorriso, alguém disposto a ouvir. E o que está acontecendo agora também, numa vez anterior que nós falamos sobre isso, acredito que já mencionei, que vale a pena reforçar aqui, que assim como as doenças venéreas, DST, câncer, as pessoas calavam a boca porque era um tabu, ninguém nem podia fala comentar. o nome, né? Então vivia na ignorância. O ouvinte, o telespectador, as pessoas da sociedade achavam que acontecia longe, né? Não longe da minha família, e não se cuidavam. A partir do momento que a mídia começou a bater na tecla de câncer, câncer de mama, câncer disso, daquilo, doenças venéreas, as pessoas começaram a se educar, a se cuidar, a se informar. O mesmo está acontecendo agora com a questão do suicídio. Era um tabu. Certeza. A missa, não tinha missa de sétimo dia para quem, né? Quem suicidava. Havia casos absurdos de não poder sepultar em cemitério católico. Não, nada disso. Então aquilo virou um tabu, uma coisa misteriosa. Talvez alguém da minha família morreu, nunca vou saber por que a família não falava. Então agora não. A gente chama atenção, né? Estamos aqui trazendo as camisas com a palavra-chave, né? Ouvir é o melhor remédio, provocar as pessoas, falar é a melhor solução. Então, assim, chamar atenção para um detalhe simples, né? Ontem no Promove falamos rapidamente sobre isso. Existem remédios para dor de cabeça, dor no estômago, dor no pé, dor disso, dor daquilo, e tem alguma contraindicação. Né, um efeito colateral. Remédio para estômago dá um efeito colateral, na pele. O remédio para esse tipo de dor que nós estamos mencionando é diálogo. Não tem efeito colateral. A única coisa é perder um pouquinho de tempo ou ganhar tempo. Né? Ou ganhar tempo. O que falta é só isso. Qualquer um pode fazer. Não encontram nas melhores farmácias. Encontra-se nas melhores pessoas, em pessoas mais evoluídas, mais sensíveis a isso. Agora, será que seria querer demais, esperar que essa família que temos hoje, altamente tecnológica, que passam grande parte do dia mexendo nos seus tablets, celulares, computadores, será que seria esperar demais que essa família se voltasse um pouco mais para dentro e começasse a refletir? Puxa, o que eu estou fazendo para o meu filho, para que ele seja uma pessoa melhor, para que ele não seja candidato a entrar numa estatística? Você, como mãe, como você vê isso, Rejane? Eu até observo bastante, porque a minha filha mais velha vai fazer 17 anos e a caçula 15, fez 15. Na verdade, a de 17, ela é atenta à tecnologia, sim, mas ela fala assim, mãe, eu vou viver a vida. Então, ela quer curtir os amigos, quer participar de um tanto de coisa, ela quer essa coisa do convívio. E a mais nova já tem mais a coisa da procura tecnológica. Então, quer ficar muito tempo, às vezes terminou de sair de um grupo que ela faz parte, de atividade aos finais de semana, chega lá em casa já quer pegar o telefone para entrar num jogo online e que vai estar todo mundo que ela encontrou pessoalmente num jogo online. Aí eu falei, gente, mas acabou de encontrar com os meninos, por que não pode dar uma volta, né? Pegar um skate, uma bicicleta, alguma coisa, vai dar uma volta, vai tomar um sorvete. Não, tá lá no telefone, todo mundo jogando junto. E assim, é preocupante, porque igual quando você disse antes, da questão desse jovem estar preocupado, de futuro, qual futuro que ele vai ter, qual carreira que ele vai seguir, que profissão que ele vai ter, e ele está muito dentro desse mundo tecnológico, né? Aí ele não consegue, talvez, enxergar essa essência que Geraldinho citou mais cedo. Né? Onde que está essa essência, esse ser humano? Como que ele vai ter condições de ter um futuro melhor se ele está voltado ali para um mundo que não é real? A preocupação é grande, viu? Um mundo que não é real e você achar que é importante, real. É maravilhoso a tecnologia. No meu trabalho eu estou pagando com a língua, que a gente tem que trabalhar o dia inteiro
com o WhatsApp ligado e tal. Então, assim, ali a gente entender que ali é mensagem, não é diálogo. E às vezes a pessoa está tão carente que quer encontrar naquele jogo de palavras uma comunicação que não existe, que é essencial. É o toque, é o olhar, o calor humano, não tem. E a palavra escrita é fria. A palavra escrita é fria. Eu posso dizer uma frase, ela entender de uma maneira e você entender de outra. A palavra, Pode a virar mensagem, ruído, né? A mensagem pode virar ruído. um riso, o RSS ali no diálogo, ele pode ser realmente um riso, pode ser um deboche. Então não existe, é uma comunicação pela metade. Eu tiro minhas conclusões. Se eu estiver carente, eu vou entender de um jeito. Se eu estiver feliz, eu vou entender a mesma frase de outro jeito. Sem dúvida. Aí corre o risco de desvirtuar, né, todo o recado. Então, esse diálogo, nós estamos falando demais pela tecnologia, mas é a mesma coisa de comer uma fruta pela imagem. Não tem sabor, né? Não tem a experiência do toque. Sim, e uma conversa, de repente, você pode ficar calado numa conversa, o seu olhar, o seu gesto, a maneira, só de estar presente. Já diz muita Aqui é coisa. meu lado, eu estou falando, a pessoa está do meu lado, eu sei que tem alguém me ouvindo. Eu sei que o jogo é um pseudo-colo, é um colo. E às vezes a pessoa não fala nada e eu saio feliz e falo, nossa, que bom você ter me ouvido, eu te agradeço por isso. Então. Os adolescentes adoram isso, os adultos também, inclusive. Nós estamos apresentando Falando Sério, o nosso tema de hoje é o Centro de Valorização da Vida. Nesse primeiro bloco, Geraldo Magela Pontes, o idealizador deste grupo aqui em Sete Lagoas, e a voluntária Rejane Félix. No segundo bloco, vamos ter uma substituição. A Eva Mendes dos Santos vai estar aqui ocupando o lugar que no primeiro bloco foi da Rejane. Voltamos daqui a pouco. Voltamos com o Falando Sério e o assunto de hoje é o CVV, Centro de Valorização da Vida. No primeiro bloco tivemos aqui a Rejane Félix, que é voluntária, juntamente com o Geraldo Magela Pontes, que permanece, ele que é o idealizador do CVV. E eu vou me penitenciar porque eu cometi um ato falho. No encerramento do primeiro bloco, eu anunciei que estaria aqui a Eva Mendes. Olha, eu fui traído pelo subconsciente porque eu sou fã da atriz Eva Mendes, além de achá-la muito bonita. Mas eu tenho aqui ao meu lado uma Eva muito bonita também, que é a Eva Macedo dos Santos, que é voluntária do CVV. Já me penitencio aqui por esse ato falho. Seja bem-vinda, Eva. Obrigada, Rosaldo. Eva, como foi sua chegada ao CVV? Olha, eu fiquei sabendo do CVV através de uma amiga de Geraldinho que falou sobre esse trabalho. E eu me interessei muito. Aí procurei saber, nós começamos as reuniões e eu me apaixonei pela causa porque eu passei por uma situação familiar difícil, uma perda nesse nível. E eu queria fazer alguma coisa por alguém. Eu fiquei com aquele sentimento assim, eu poderia ter feito algo e eu me senti incapaz. E como eu não consegui fazer com essa pessoa, que todo mundo sabe quem é, que foi meu marido, eu quis fazer para o outro, para que não aconteça. E descobri nesse trabalho, eu me descobri que eu tenho capacidade de ser uma pessoa melhor a cada dia. A cada ligação eu aprendo muito. A gente vai saindo, cada dia a gente vai crescendo mais e aprendendo cada dia mais com o outro. Com a dificuldade do outro, porque a gente também tem dificuldade, e isso é um crescimento constante. E foi por aí que eu entrei, nós começamos junto esse trabalho, Geraldinho, o fundador e tudo, e nós fomos atrás, e foi muito difícil, é muito difícil, mas graças a Deus está dando certo. Eva, permita-me explorar um pouco mais essa sua questão familiar. Sim. Porque eu conheço parte da família do seu marido, convivi com a mãe, com o irmão, com a irmã, e você falou que fica aquela questão, eu poderia ter feito alguma coisa para evitar. Eu acho que todo mundo que passa por essa experiência se pergunta isto. Sim.
eu não sei se vem uma culpa junto, mas a pergunta é inevitável. E outra coisa, aos olhos de quem não convive, assim, puxa vida, mas uma pessoa inteligente que, vindo de uma família humilde, conseguiu, pelo seu esforço, pela sua inteligência, pela sua dedicação ao estudo, chegar praticamente no topo de uma carreira. Por que uma pessoa faz isto? São perguntas que ficam por aí e que é muito difícil responder, não é? Sim, com certeza. Mas com o tempo eu aprendi, e com a experiência do CVV, que tem me ajudado muito, as pessoas se perdem com as drogas, ou se perdem com o poder, ou se perdem com o dinheiro, ou as três coisas juntas, e não sabem administrar. E não tem o diálogo também e a falta de aceitação. De aceitar assim, eu tenho um problema, eu preciso cuidar desse problema, eu preciso de me tratar, eu preciso de aceitar isso e conversar e desabafar com as outras pessoas. E isso acontece muito, e no caso do meu marido foi isso. Foram essas coisas juntas, sabe? Ele não soube administrar o poder que foi dado a ele. Infelizmente. Que ele conquistou. Que ele conquistou com esforço próprio. Com esforço próprio. Isso. Não é isso? Isso. E o fato de ter se isolado para cometer esse ato, você alguma vez procurou explicação para isso? Procurei, eu fui atrás de tudo para saber como que tinha, se foi um assassinato, se foi um suicídio. Demorou 11 anos para eu ter essa resposta. Que realmente ele pulou de um barco na Bahia, ele se matou, mas é porque ele não estava no estado mental perfeito. Ele estava fazendo um tratamento psiquiátrico, acompanhado com psicólogos, com psicoterapeutas, mas eu não estava preparada. Talvez, eu fiz o que eu pude, sim, na medida do possível. Eu tinha 3 filhos, adolescentes, crianças e adolescentes, e ao mesmo tempo tinha que administrar um problema muito grave de uma pessoa, de uma autoridade. E de repente ele sumiu e foi para a Bahia, todo mundo sabe disso, e pulou de um barco. Depois de 11 anos que eu fui ter certeza que foi um autoextermínio. Hoje eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, mas se me perguntasse isso um tempo atrás, eu não sabia responder. Então, agora eu tenho essa certeza, mas que ele não estava bem emocionalmente. E por isso até que eu entrei no CVV, porque tantas pessoas que têm esse problema psicológico, mas também tem a consciência e não tem com quem conversar. Que é julgado, você é louco, tá doido de jogar pedra, ficou doido varrido. Não, não é isso. Sabe, tem o tratamento psicológico, sim, mas precisa de paciência e alguém para ouvir. E houve um caso que me deu mais força ainda para poder hoje ser uma plantonista. É que um amigo meu, um dia chegou para mim e falou comigo, Eva, você tem um tempo para me ouvir? Aí eu falei, tenho. Ele falou, mas você vai ter o tempo mesmo? Aí eu falei, por que você está me dizendo isso? Porque eu fui procurar uma amiga minha e falei com ela que eu queria desabafar. Ela simplesmente falou, não, pode vir aqui na minha casa que você pode conversar. Ela pegou um repolho, colocou lá e está picando repolho. Aí ele começou, olha, eu preciso do que está acontecendo nisso. Mas a minha vida também está ruim demais. Está ruim demais. E começou a falar dos próprios problemas. Aí ele se calou, aí ele me contou isso. Eu falei, não, agora você pode falar tudo, eu não vou te julgar, não vou te condenar, eu só quero que você desabafe. Aí esse dia ele falou, e depois foi embora e eu não falei nada. Aí depois eu entendi o sentido do CVV. Ele não queria ser julgado, condenado, falar, não, você tem que fazer isso, aquilo. Não, ele só queria desabafar. E aí eu entendi o sentido, entrei nessa causa e me apaixonei. Não é fácil, é difícil, mas a gente consegue, cada dia que passa, a gente sai uma pessoa melhor. Geraldinho, agora, existe uma preparação, não é isso, para ser voluntário do CVV, principalmente nesse trabalho de atendimento ao telefone, não é? Faz parte do programa do CVV, de todo o grupo, né? Todo o complexo CVV. O curso PSV, Programa de Seleção de Voluntário. Obviamente, eu posso falar da mesma forma como a gente começava os projetos de grupo de flauta. Muita gente querendo, no final, alguns
Muitos são chamados e poucos são os escolhidos, né? Então, tem esse preparo, esse padrão de trabalhar da CVV. Talvez não fosse assim, o grupo já teria acabado há muito tempo, né? São 54 anos, 56 anos Brasil, né? que existe, então bem organizado, bem estruturado para seguir esse... O voluntário não chega já trabalhando, ele tem que ter um curso de preparo, né? Então isso faz parte. E entre os grupos, como o Rejane disse anteriormente, não tem que ser psicólogo. Tem psicólogo? Tem. Mas não segue aquela linha que se aprende na faculdade, uma linha freudiana, laquiana, tem uns princípios assim. Não. É essa forma de trabalhar que a Eva colocou. Ouvir sem julgar. É o padrão básico. Aliás, é bíblico, é evangélico isso. Ouvir, não julguei para não ser julgado, é simplesmente colocar em prática esse trabalho. O trabalho é muito simples. Ele não tem muita ciência. Ele precisa de paciência, na verdade, né? Mas é claro que com o tempo também o Grupo CVV foi desenvolvendo a experiência desde quando começou. Ela foi se corrigindo, né? Ela foi se corrigindo. Esses encontros que tem por ano, encontro nacional, são discutidos questões. No final das contas, alguma coisa pode ser modificada, sabe? À medida que a realidade também se percebe. Há 56 anos atrás, o que era a sociedade, o contexto social. Hoje, qual que é o meio que nós estamos vivendo? Né? Nós, como professores, talvez no livro de ciências, biologia, história, sei lá, fala assim, o homem é produto do meio em que vive. Olha o meio que nós estamos vivendo. Então estamos inseguros, porque tantas frentes, tantas ideias contrárias a outra, uma sociedade imediatista. As coisas têm que acontecer depressa. Talvez quando você questionou por que o índice de adolescente e suicídio é muito alto, os jovens estão acostumados a ter tudo rápido na mão. Ao menor sinal de dificuldade, já quer acabar com a vida. E a nossa geração não teve esse tipo de problema, né? Porque parece que a nossa geração conviveu melhor com essa coisa chamada tempo, né? Tempo. Permitíamos que as coisas acontecessem ao seu devido tempo. Nós não queríamos viver hoje o amanhã, né? Então, eles agora querem depressa. As coisas hoje envelhecem rápido. Você compra um produto em 12 parcelas, na 10ª está velho, tudo está ficando velho rápido. Então, o conceito de idoso, de velho, eu acho um absurdo um jovem falar comigo que está velho para isso. Eu já estou velho para... Meu Deus, eu brinco com eles, se você está velho, eu sou pré-histórico. Eu falo isso. Você é um dinossauro. E a gente está cheio de sonhos. Sim. Ainda. Se a média de vida é 73 anos no Brasil, 73, aumentou. Está crescendo. Está crescendo. Então um jovem de 20, 14, 15 anos já está desistindo da vida. Né? Nas oportunidades que temos que falar com ele, olha, diante de uma dificuldade, você tem duas atitudes. Ou você se faz de vítima, que seria o fatal, a atitude fatal. Tem que se drogar, tem várias coisas. Se faz de vítima, ou usa isso para se fortalecer. E o que você é hoje é fruto das suas lutas. Você está bem porque você soube enfrentar as dificuldades. Eles não querem, eles querem depressa, o tempo é rápido. É uma beleza rápida, é uma felicidade rápida, é tudo rápido. E aí eu me lembro de 4 versos do Almir Sater que para mim hoje valem muito, são muito preciosos. Ando devagar porque já tive pressa, levo meu sorriso porque já chorei demais. Agora, tem certas coisas que só a maturidade ensina, né? Isso, por exemplo, né? Essa relação menos conflitante com o tempo. Você falou mais de uma vez aqui da nossa profissão de professores, a gente era escravo do tempo. Agora, aposentado, eu percebo isso. O tempo é mais leve, ele não nos pesa tanto. Eu tenho tempo para botar um neto no colo e curtir aquele momento. Pode ser 5 minutos ou 2 horas, mas é um tempo de qualidade. Então, eu acho que o jovem hoje ainda não tem essa dimensão, porque a vida ainda não deu a ele essa oportunidade
de ter essa percepção diferente do tempo, né? Eu não sei se não, vocês entendi. concordam comigo. É nesse ponto. Já cresceu o meio ambiente hoje, é um ambiente rápido, imediato. Há quem Pra que diga eu vou que esperar? o tempo hoje passa mais rápido. Em vez de uma pessoa malhar, uma atividade física, ela já vai direto para a lipoaspiração, já vai direto para a cirurgia, já vai direto... É uma beleza rápida. A solução mais rápida, né? É uma beleza, não é a beleza mais conquistada, é uma beleza comprada. Né? Então as coisas são... tem um livro de Ball, O Amor Líquido. Sim. Amor Líquido. É, né? Amor Líquido. Que fala isso. Então, numa relação de amizade, você não termina... Deleta. As coisas são assim, deletado, é rapidinho. Você conhece rápido, se curte rápido, está ficando rápido. Quer dizer, está ficando velho rápido também. Né? Sem pressa, né? É fruto, talvez, disso. Ô Eva, mudou a sua relação com filhos depois de você ter resolvido essa questão? Quer dizer, você deu um ponto final nessa história, aí você descobriu que havia um trabalho voluntário que você poderia fazer, seria útil, levando a sua experiência de vida. E aí, a relação com filhos mudou? Olha, meus filhos já são adultos, né? Todos formados, todos encaminhados na vida, graças a Deus, porque eu fiquei sozinha com eles adolescentes, mas me orgulho muito disso. E até então, eu vou ser muito sincera, o meu filho mais novo, esse dia mesmo ele falou comigo assim, mãe, você gosta tanto de fotografia, faz outra coisa, porque isso é muito pesado. O assunto é muito pesado. Aí eu fui explicar para ele, falei, realmente, é muito pesado. Mas nós não entramos, ele chama Gustavo, falou, Gustavo, nós entramos nisso aí, não é assim, você não vai chegando lá, não, nós tivemos um preparo para isso. Eu fiz um curso do PSV, né, Geraldinho, nós fizemos, aí fomos ver quem tinha o perfil para ir para o telefone, quem tem o perfil para poder ficar no apoio, dividimos, porque as outras entendem, mas ele achou assim, nossa, mas você vai trabalhar com uma coisa com suicidas? A pessoa está querendo morrer, liga para você, quer morrer. Não é bem assim. Aí eu fui explicar para ele que o trabalho não é só esse. Nós temos um treinamento que, igual o Geraldinho falou, no início, no primeiro dia da palestra, aparece, no primeiro nosso PSV, na primeira palestra, foram 120 pessoas. E na medida que o curso foi evoluindo, acho que ficaram 20, eu não me lembro bem quantas pessoas ficaram. Cai drasticamente. Caiu muito, porque não é fácil. As pessoas se auto-excluem, isso, né? Tem a seleção natural. E as que ficaram, dentre as que ficaram, algumas já saíram. Mas aí já tem gente voltando. Mas o curso é muito importante, porque você vai aprender a lidar com várias situações. Que não é só a pessoa que quer suicidar que liga. Não. Os idosos que estão sozinhos em casa, abandonados, os adolescentes que não têm, igual a Rejane falou, não tem com quem conversar, liga pra gente, os homossexuais em si, que não são LGBT, não são compreendidos, e eles podem ligar, porque a ligação é gratuita, sigilosa, anônima, então nós não sabemos de onde a pessoa está falando. Nós nos identificamos, sim. CVV, boa tarde, Eva. CVV, boa noite, Eva. Tá, mas a pessoa não tem que falar, aqui é fulano que está falando. Não, a pessoa não precisa de falar. Se ela quiser, ela pode. Se ela quiser, mas é necessariamente... De repente liga, fica um silêncio. Às vezes a pessoa liga e só quer chorar. A hora que a pessoa se sentir à vontade, ela começa a falar à vontade, tudo bem. E não se cobra nada, deixa, não, respeita-se. Nós respeitamos, a gente fala, olha, estou aqui para te ouvir no seu momento, né? Você pode falar, tem um tempo também, porque senão a pessoa fica 2, 3 horas lá. O nosso plantão funciona de 4 horas e meia por semana, porque a gente tem que ter um tempo antes para chegar, para poder ajeitar, né? Fazer o login, porque cada um tem a sua senha particular para poder entrar no seu horário. E depois, para poder, se o outro voluntário está chegando, a gente dá uma palavrinha ali, sabe, relaxar um pouquinho. Mas não é um trabalho assim que desgasta, aquela coisa assim que você vai morrer. Não. A gente se descobre uma pessoa melhor a cada dia. Sabe? A Sônia, outra voluntária,
foi ex-colega de escola também, e ela mesmo contou que uma pessoa ligou não para conversar, para agradecer. Aí desmorona quem está lá de cá, né? Se sente realizado, né? A pessoa parece que deu retorno, Isso, né? eles Ela contou dão. isso. Então sabe lá de onde é. Que agora, como eu disse no início, o sistema é integrado, rede nacional. Pode ser um paulista, um nordestino, um capixaba, um gaúcho, sabe lá quem? Ligou para agradecer. Talvez aqui estava ligado, o posto estava ligado e o outro posto estava fechado. Então, Eles agradecem no geral. Estou te ligando para te agradecer, porque aquele dia eu realmente queria me matar, mas conversando, é porque nosso lema é assim, conversando a gente se entende. E vocês conversaram, vocês tiveram paciência, e eu recebi uma ligação no dia do voluntário. Eu estava de plantão, e a pessoa falou, estou ligando só para agradecer o trabalho de vocês, porque muita gente não entende, mas vocês me salvaram. E assim, nosso trabalho é dessa maneira. Se a gente conseguir salvar uma pessoa, já está de bom tamanho. Mas pelo andar da carruagem, não é que a gente consegue salvar, a gente consegue fazer com que a pessoa pense na atitude que ela está querendo fazer. Sabe? Ela, quero morrer, mas por quê? Vamos conversar. Por que está acontecendo isso? Você está me dizendo que vai fazer isso? Qual o motivo? Aí ela para pensar assim, por que eu quero morrer? E ali a gente reverte a coisa. Ao invés, ela vai pensar o porquê, vai ver a outra questão, o outro lado da questão. E 90% dos casos, sim, ela vê a luz no fim do túnel. Às vezes está tudo escuro ali. E conversando, ela vê uma luzinha ali, uma possibilidade ali, aí depois liga para agradecer, ou liga para contar o mesmo caso, e a gente está ali para conversar. Vou dar um palpite aqui, posso estar enganado, mas veja bem, a pessoa, baseado nisso que você acaba de falar, a pessoa, bom, ela está determinada realmente a se autoexterminar, liga, sim. E, bom, ela fala que tem motivo para morrer, por exemplo. Sim. Mas existe outro lado também, né? De repente tem motivo para viver. Sim. E o motivo para viver, independentemente de qual que seja o outro, é muito mais forte. Sim. Não é isso? Agora, cabe à pessoa ter a oportunidade de perceber isso a tempo. Isso. Não é? Porque eu penso o seguinte, por exemplo, aquele momento do suicida, digamos, da pessoa que dá um tiro na cabeça, por exemplo. A minha percepção de leigo é a seguinte, que naquele momento que ele está ali para puxar o gatilho, se ele tivesse a oportunidade de ter 10, 15, 20 segundos de lucidez, talvez ele não puxe o gatilho. E a vida dê a ele uma nova oportunidade. Mas tem aquela questão que a Rejane colocou. Tem pessoas que querem matar a dor. Sim. Ela está, igual você fala, tem aquele momento assim que não aguento mais, estou sufocando. Né? Eu quero morrer, mas ela não quer morrer. Ela quer matar a dor que ela está sentindo. Dentre essas pessoas, alguns realmente querem se matar. Não, eu quero morrer e pronto, acabou. E não tem como a gente impedir. Eu não posso falar com a pessoa, você não pode fazer isso, porque nós não aconselhamos. Não, a pessoa tem o livre-arbítrio para fazer o que ela quiser. Se ela quer morrer, ela quer morrer. Mas tem os sinais. E a gente vê assim, se a pessoa ligou, porque ela não quer morrer, ela quer conversar com a gente, ela quer desabafar. E às vezes de um engano, muita gente usa por engano. Estou ligando porque esse número diz que denúncia, que é 181. Aí não, aquele, o que é isso? CVV, Centro de Valorização da Vida. Como vai você? Como é que funciona? Aí a gente explica como é que funciona, dali surge uma conversa. Sabe? Ela pergunta como é que a pessoa está, e a pessoa vai falando o que está acontecendo. Então, toda ligação para nós, mesmo aquelas ligações que são pesadas, ligações pornográficas, existe sim, trotes, e também existe, informação que talvez nem é informação. Estou ligando para saber o que significa isso. Disso ali a pessoa consegue falar de si. E tem pouquíssimos casos que a pessoa... Mas ela liga que quer se matar, mas ela não quer matar a vida. Ela quer matar a dor. E a gente conversa de boa, não tem julgamento, não tem... É sigiloso.
Eu falo que nós somos os padres do CVV, né? Aquele negócio dele assim, a gente escuta e fica ali e nós não falamos dos casos nem para os nossos colegas. A confissão. É uma confissão. Nós não... É como um padre no confessionário. Ninguém fala, eu recebi a ligação de fulano. Não. Você acabou o seu plantão, você sai, a outra pessoa entra, não tem esse negócio de ficar discutindo casos. Porque a gente está discutindo a vida pessoal da pessoa, o sentimento da pessoa. Então, não tem isso. Então, cada um sai do seu plantão, a gente faz o zeramento, porque para a gente sair livre, leve, solto, e funciona muito bem. E nós temos um posto lá na rua Nestor Fósculo, número 103. Estamos terminando um PSV agora. Novos voluntários chegando. Novos voluntários chegando. E vamos abrir novamente mais um PSV. E precisamos de voluntário, não só que atenda um telefone. Não é só isso. Você não precisa de ficar lá, igual no nosso caso, que nós fazemos 4h30. Mas existem aquelas pessoas que podem nos ajudar. A gente vai fazer um bazar? Vamos juntar todo mundo e vamos. Vamos fazer uma festa? Vou você ajudar a Navicel, porque aqui em Sete Lagoas existe a Navicel. O Geraldinho é o nosso presidente, eu faço parte do conselho, porque o CVV precisa de um posto na cidade como mantenedora. Então, a Navicel precisa de recurso para poder manter o nosso trabalho. Nós temos gastos com telefone, com internet, com a nossa mensalidade, que nós somos do CVV, mas nós temos, tipo uma franquia, mas nós temos que pagar para o Nacional uma taxa. Temos os cursos que nós fazemos de aperfeiçoamento, no qual a nossa colega Regiane já fez 2 cursos, fez em São Paulo e fez em Belo Horizonte. Então, nós precisamos, assim, é uma entidade filantrópica, mas nós precisamos de doações. Somos apolíticos e arreligiosos. Nosso meio não tem nem político nem religião, porque a gente agrega vários tipos de pessoa. Não é, presidente? Isso. Bom, eu queria aproveitar a oportunidade, se me ainda o tempo, porque quando acontece, eu me dirijo a todos que estão assistindo, é o fato de que quando acontece uma morte, as pessoas, o primeiro impulso é pegar um celular e compartilhar a foto da pessoa que cometeu o ato. E ela é compartilhada de uma maneira que não deveria acontecer. Porque cada imagem compartilhada, isso faz com que a outra pessoa que está pensando, puxa vida, se ele conseguir, eu vou conseguir. Então a gente pede a mídia para ser usada no sentido educativo, não para se multiplicar, né? Nós precisamos preparar um material para divulgar isso, para que as pessoas tomem consciência, não compartilhar a imagem de falecido. E outra coisa também, na oportunidade, que, como disse, precisamos de recursos, precisamos do pão de cada dia. Então nós estamos com essa camisa, né, que tivemos um apoio de várias pessoas, para entrar renda. Então nós estamos vendendo essa camisa a R$30. Nos procure na Navicel, CVV, na rede social, chega até a gente, basta colocar o nome. E quem puder nos colaborar conosco, contamos também com mensalidade, doações para a manutenção da casa. Tá? É uma forma de nos ajudar desse jeito. Bom, o nosso tempo infelizmente se esgotou, né? Geraldinho, como eu falei, você já esteve aqui uma outra vez falando deste projeto, agora está aqui de novo falando de uma realidade que está funcionando plenamente em Sete Lagoas. Eu acho que, mais do que agradecer a sua presença aqui, eu acho que eu em nome de muita gente que está nos vendo agora, agradecer essa sua disponibilidade de oferecer o seu tempo, a sua inteligência, a sua vontade de ajudar o próximo, a todos nós, para né? Dar início a esse trabalho. E juntamente a você, todas essas pessoas que aderiram. Eu, desde que me aposentei do meu trabalho de professor, tenho esse pensamento de me engajar a algum projeto como voluntário. Ainda não achei aquilo em que eu possa me sentir melhor e por causa disso, fazer o melhor para a pessoa que precisa. Mas continuo procurando. Talvez um dia você me ajude. Mas eu não desisti, não. Eu não sei se eu seria um bom voluntário no CVV, mas eu quero ser voluntário em algum lugar. Eu agradeço a vocês, a Regiane, que esteve aqui no primeiro bloco, você, a Eva,
e que vocês continuem esse trabalho tão bonito que estão fazendo, ajudando anonimamente a tanta gente. E quando eu recebi vocês aqui, vou falar agora para o público. As portas, câmeras e microfones estão abertas. Essa é uma TV comunitária, não pertence a ninguém, então pertence à cidade. Então, quando tiver algum assunto para trazer para cá, não peçam, avisem. Não, olha, estamos indo porque temos coisas importantes para falar. Muito obrigado por essa disponibilidade. Obrigado. Nós agradecemos muito. Obrigado. Obrigada. Recebemos aqui então os 3 integrantes do Centro de Valorização da Vida. No primeiro bloco esteve aqui a Rejane Félix e nesse segundo Geraldo Magela Pontes e a Eva Macedo, não vou errar, Eva Macedo dos Santos. O Falando Sério de hoje fica por aqui, temos um novo encontro na próxima terça-feira. Até lá.